Boa noite, Brasil! Hoje você vai aprender a utilizar a inteligência artificial. Em 60 minutos, vai aprender a aplicar inteligência artificial no seu negócio. Estamos aqui direto do CDL Belo Horizonte. Um grande agradecimento ao presidente Marcelo, ao presidente do CNDL, o José César, que está aqui com a gente nos prestigiando. E eu tenho dois experts ao meu lado que vão mostrar na prática como utilizar a inteligência artificial no seu negócio, como melhorar a sua produtividade. Muita gente acha que inteligência artificial é para poucos, é uma tecnologia muito avançada, mas não, iremos desmistificar, iremos mostrar a verdade com o kimono aberto. Eu tenho ao meu lado aqui meu grande amigo, um expert, professor da Unicamp de inteligência artificial, que vai demonstrar, né, de maneira super simples, João Galdino. João, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. E eu tenho do meu outro lado a querida Vitória Luz, que é uma expert também no assunto, estudou em Kellogg, que é uma das grandes universidades, inclusive o grande Philip Kotler dá aula em Kellogg, nos Estados Unidos, e ela teve experiência por diversas empresas. Vitória, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui dividindo com vocês esse espaço. Que legal. Gente, todo mundo falando agora sobre inteligência artificial, é um tema, quase que um mito, e nós queremos aqui desmistificar, mostrar que é simples, que é fácil de utilizar. E eu queria que você que está aí, eu estou vendo aqui, ó, 470 pessoas agora. Se você tem algum parente que tá, né, que pode se envolver nesse tema, que tem interesse de conhecer mais sobre inteligência artificial, chama para cá. E também coloca aqui um pouco, vai colocando as suas dúvidas nos comentários, que a gente vai tentar responder. Eu queria também que vocês pudessem contar, já vi que tem várias pessoas do Brasil inteiro aqui, inclusive a grande Araguari, Herigueri, minha terra natal, meu pai está aí, mas várias pessoas, ó, tem São Gonçalo, tem Divinópolis, Conselheiro Lafayette, tá, né? Vai colocando de onde vocês estão, Olinda, e né, o Brasil inteiro aqui presente. Gente, a inteligência artificial vai mudar todos os negócios. Outro dia eu tive uma discussão sobre o impacto da inteligência artificial, Vitória, e alguém falou, muito parecido com a Revolução Industrial. Eu disse, não, muito parecido com a eletricidade. Porque a inteligência artificial vai estar por trás de tudo. Né? A Revolução Industrial foi um grande marco na humanidade, mas o que a gente está vivendo agora é único e vai permitir uma mudança completa dos negócios. Quem não entrar nessa era da inteligência artificial está fadado a desaparecer, a virar um dinossauro. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa se existe há 20 anos, 30, 50 anos, é preciso adotar essa nova tecnologia. Vai fazer parte, inclusive, do letramento. Na China, as crianças já são letradas com inteligência artificial e você precisa tomar esse primeiro passo agora e começar a utilizar. A inteligência artificial, ela nos permite uma coisa interessante, o João vai mostrar muito, a Vitória vai comentar também, que nos permite pensar em 10 vezes. Sim. Pensar em como que a gente pode fazer algo 10 vezes mais rápido do que a gente faz hoje, ou 10 vezes mais barato, mais eficiente, ou com 10 vezes mais valor para o cliente. Nós vamos mostrar isso aqui na prática, vamos ensinar. Ele vai fazer aqui, ó, ao vivo para vocês, tá? Então esse lado, inclusive, é um caso interessante que o João vai mostrar, é sobre como fazer precificação, que é uma dor de vários varejistas. Às vezes o cara compra um copo aqui e fala, pô, paguei R$15 o copo, vou vender ele por 18. Tá certo ou não? João, mostra pra gente como é que a inteligência artificial pode ajudar, por exemplo, na precificação. Legal. Eu vou acessar a plataforma, pessoal. Todos que estão na live, né, podem acessar a plataforma, é só entrar em cdla.com.br, tá? Uma vez que você acessar a plataforma, você faz seu login e seu cadastro. Eu vou entrar nela aqui, eu vou clicar em acesso, eu já tenho meu login e meu acesso aqui, vou acessar ela aqui. E o primeiro tema é ensinar a precificar, né? Então,
A nossa IA, a CDLA, ela tem consultores treinados, então eu não preciso saber usar uma IA, tá? Eu vou chamar um agente de precificação, eu simplesmente vou pegar um especialista em informação de preço, tá? Vou digitar aqui preços, ó, vou dar um buscar e vou trazer aqui esse agente para mim. Vocês podem ver aí na tela, ó, vou chamar ele aqui e vou conversar com ele, vou conversar de forma aberta. Eu sou empreendedor de uma pequena empresa de calçados ou qualquer processo, eu vou pedir alguma coisa. Então, eu falei, ó, como definir o preço ideal para os produtos e para os serviços? E aí, ele vai, a IA, o consultor vai me trazer um tutorial do que eu preciso fazer. Vai me trazer pelo menos 3 ou 4 perguntas para que eu responda, para que consiga definir o passo a passo. Então, simplesmente, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou digitar e vou colocar os pontos, né, que eu quero ver aqui do processo, e eu vou perguntar sobre como precificar um determinado produto que eu só sei o custo. Eu não sei formar o preço, não sei colocar o preço final e não sei por quanto que eu vou vender. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho uma loja de roupas, tá? Estou fazendo aqui para vocês, pessoal. E aí eu vou mostrar aqui, ó, preciso precificar e vou colocar o produto aqui. Eu tenho uma colinha do produto aqui para fazer aqui com vocês aqui ao vivo, ó. Mas vou precificar esse produto e ela vai jogar para mim aqui, ó, e vai falar para mim o próximo passo. Os nossos consultores com IA, eles são treinados para responder qualquer processo em cima daquele momento que eu estou pedindo. Então, eu pedi a precificação, ó, ela falou, ó, você precisa saber concorrência, você precisa saber estrutura de custo, objetivo de precificação. Aí eu vou falar, ó, me ajuda com o produto, e aí eu peguei minha colinha, ó, produto custo de R$25, a despesa de 10 mil e um volume que eu quero vender de mais ou menos 200 unidades. A minha margem desejada é 40%. O que a IA vai fazer? Com base nisso, ela vai olhar e já vai me dar toda a margem de precificação. Tá? Ela fez todos os cálculos para eu conseguir vender aquele volume com aquele custo específico que está ali. Ela está falando o valor que eu tenho que vender, inclusive, por unidade. Tá? E ela fez o cálculo da margem que eu desejei de 40%. Ela ainda me deu uma tabela com esse cálculo, falando quanto que eu tenho que vender, qual o custo total e quantos itens eu tenho que vender para ter meu ponto de equilíbrio. Tá? Nesse cenário, eu ainda vou fazer mais uma brincadeira, uma coisa interessante. Eu posso exportar tanto a planilha separada com os preços do produto, como eu posso exportar também a conversa. Mas eu vou mudar o consultor e vou chamar um consultor de marketing aqui agora. Ó. Então, eu vou chamar o consultor de marketing. No meio, eu já acabei de fazer a minha precificação, eu vou chamar esse consultor de marketing, esse especialista, para ele fazer o quê? Para ele me ajudar a montar o meu plano de venda, ou meu processo. Então, vamos falar, ó, me ajude com a venda desse produto. Eu não preciso saber fazer prompt, tá, pessoal? Essa é a grande diferença da CDLA. Eu posso conversar com ela como se fosse uma pessoa, e eu não vou correr o risco dela alucinar. Então, a hora que eu fiz essa pergunta, ó, ela trouxe para mim, para te orientar no alto impacto, eu vou te fazer mais 5 perguntas para que você consiga fazer esse planejamento de marketing. Só que vocês podem perceber que eu comecei conversando com o agente de precificação, e agora eu estou com o agente de marketing. E aí eu vou pedir aqui, ó, eu queria um plano de vendas, tá? Para loja física. Eu vou digitar errado aqui mesmo, pessoal. Tá para loja físico, para todos que estiverem vendo, na minha loja. E ela vai montar com base naquele planejamento que a consultora de precificação montou comigo e a especialista em marketing já vai montar o plano para mim. Tá? Eu triangulei aqui 2 consultores na mesma conversa. E 2 consultores especialistas me deram um planejamento. Então, montou o plano, todo o processo, como eu vou fazer a abordagem. Como é uma venda física, o agente, o consultor de marketing, ele me trouxe aqui o passo a passo para eu fazer para uma loja física. Mas eu poderia facilmente vir aqui agora e pedir também para um Instagram, para um Facebook. Eu podia pedir um plano de negócio específico para esse tipo de produto, analisar o meu retorno do investimento. Então, eu poderia ir triangulando toda a conversa aqui com a IA. Né? Uma coisa interessante de todo o processo, eu vou pedir aqui agora, monta um plano de divulgação para o Instagram. Igual a gente acabou de conversar aqui. Ó. Primeiro eu fiz o físico, agora eu vou fazer para as redes sociais. E ela vai montar o plano de divulgação para mim. Eu poderia, nesse momento aqui, simplesmente editar a pergunta ou trocar o consultor.
tá? Eu posso conversar com o consultor com o processo na hora que eu quiser, no momento que eu quiser. Inclusive, eu posso desligar meu computador aqui, sair da live, voltar amanhã e continuar conversando com qualquer agente que eu quiser nesse momento aqui, desse processo. Então, você viu que eu conversei com o consultor, ó, pedi, agora ela montou o que eu preciso fazer e a metodologia para fazer uma venda social, utilizando as redes sociais. E aí ela falou, ó, você deseja montar um plano elevado para fazer a disposição desse plano, desse processo? Eu falei que sim. E ela ainda vai me dar mais um passo em cima desse contexto. Eu posso conversar com múltiplos consultores ao mesmo tempo, tá? E fazer qualquer processo de conversa, e inclusive refazer o passo. Isso na inteligência artificial, utilizando os consultores, não existe em outra IA. A nossa IA consegue fazer isso com até 100 agentes em uma única conversa. Gente, isso é incrível. Olha que legal. E o mais interessante disso tudo é que essa é uma IA fácil de usar. Ela é simples. E aí, Vitória, conta pra gente, assim, você que tem uma experiência em inteligência artificial, o que você acha que é o diferencial dessa tecnologia que a gente está mostrando aqui para as IAs, né, que a gente... ChatGPT e outras que estão disponíveis aí no mercado? Legal. Eu acho que esse exemplo, a gente começou com o pé direito, porque antes de responder a sua pergunta, Gustavo, eu queria só explicar para quem é a IA, né? Legal. Porque eu acho que essa é uma questão que ainda muita gente tem essa dúvida. Será que é para mim? Será que eu dou conta? Será que eu consigo usar no meu negócio? Será que não é só para tecnologia? Então, acho que a primeira coisa é desmistificar isso para que eu possa responder essa sua pergunta da melhor forma. Não é só para quem trabalha com tecnologia ou para quem é nativo digital. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje ela está democratizada, ela está aí. Inclusive, por coincidência, eu vi um post que você fez nas suas redes sociais falando, o Sam Altman, que é uma grande referência, falando sobre essa questão de inteligência artificial hoje ter uma preocupação de estar na mão do povo, né? Na mão de todo mundo, e não em pequenos... não em núcleos, então, em países específicos ou na mão de empresas específicas. E é exatamente isso que a gente vê. Então, a gente não precisa, a área de recrutamento e seleção, ela não precisa entender de algoritmo para automatizar 95% das requisições. A área comercial, ela também não precisa entender de programação para conseguir 25% a mais de tempo livre na mão dos seus consultores de venda, para que eles se permitam, de fato, construir relações humanas, né? Que, no fim, é isso que importa. Então, dito isso, se você está nesse caso, a inteligência artificial é para você. E aí, qual é o diferencial dessa ferramenta que a gente está apresentando aqui? O grande diferencial é que ela é pensada para você, para o comércio. Então, ela representa as suas dores. Então, como o João muito bem falou, você não precisa se preocupar com o prompt. O que é o prompt? A forma como você se comunica com a inteligência artificial. Você não precisa se preocupar em escrever, falar o promptês, que eu gosto de brincar, né? Que é a língua que você vai conversar com a inteligência artificial. Por quê? Porque você conversando como você falaria com seu colega no dia a dia, ela é capaz de te entender. E ela vai conseguir te trazer um resultado extremamente correto. Por quê? Porque ela é treinada com as dores do comércio, com as suas dores. Então, esse é um ponto, acho que é um dos meus preferidos em relação a essa ferramenta. Mas eu acho que tem outros, né? A questão do contexto. Então, para quem utiliza, se alguns de vocês já utilizam inteligência artificial, eu tenho certeza que vocês já se depararam com aquele desafio, que é de retomar contexto. Então, você teve uma conversa com a inteligência artificial, fechou aquela conversa, e agora, para você voltar? Ou você tem que procurar dentro das conversas que você já teve, num título que ela mesma criou para aquela conversa, ou então você vai ter que explicar tudo de novo, e isso onera e tira o propósito, que é de facilitar. Então, nessa ferramenta, esse não é o caso. Você consegue resgatar com muita facilidade esse contexto e continuar essa conversa que você, de repente, deixou ali parada por um momento. Outro ponto existem mais de 100 especialistas. Então, isso é riquíssimo. Você não precisa se preocupar, como o João mostrou. Tem um especialista de vendas, tem um especialista de marketing. Você pode associar esses especialistas dentro de uma mesma conversa. Então, isso é riquíssimo. Isso serve muito ao propósito de inteligência artificial, que é o quê? Facilitar o nosso dia a dia.
Então, essa ferramenta é excepcional. Espero ter respondido. Muito legal, Vitória. Não, ficou super claro, viu, gente? Assim, a gente, quando foi montar essa plataforma, a gente tinha um sonho grande. O sonho era, né, o propósito nosso, né, João? Era fazer uma ferramenta que fosse focada no varejo, ajudando aquele pequeno varejista a competir num cenário cada vez mais competitivo, globalmente, né? Nós estamos enfrentando agora competições globais, internacionais, players de fora, vendendo aqui na sua região e usando inteligência artificial, usando tecnologia. E o que nós estamos trazendo aqui é tecnologia de ponta, mas de maneira simples. Eu vi outro dia, Vitória, um artigo do Bill Gates, que ele fala que a gente está saindo de uma era onde a escassez de conhecimento aumentava o valor das coisas. Então, por exemplo, para você ter um profissional muito bom de marketing na sua empresa, você tinha que pagar caro por esse profissional. Agora, com a inteligência artificial, a gente passa a ter abundância de conhecimento. Então, você pode ter, e o João vai mostrar aqui um fluxo completo de como que você pode utilizar a inteligência artificial para fazer recrutamento, para gerenciar a base de clientes, o CRM, para fazer a análise financeira da empresa. Ele vai mostrar tudo isso na prática para que você possa usar. Porque esse é o nosso propósito. A gente quer, de verdade, empoderar a indústria brasileira, o comércio brasileiro, a ser competitivo. Porque senão a tendência é de acabar. Se a gente não adotar essas tecnologias, não tem como ser competitivo. Então, João, mostra um pouquinho, faz um fluxo aí de como é que seria um processo, desde a seleção até, né, passando por várias áreas dentro da empresa. Legal. Bom, eu vou mostrar mais um aqui na prática, pessoal. Eu vou chamar a plataforma de novo e agora eu vou chamar um especialista em recrutamento e seleção. Vocês viram que eu estou usando buscar, né? Chamei o especialista aqui na tela. Uma vez que eu chamei o especialista, eu posso vir e escrever o prompt de forma aberta, né? Eu não preciso fazer aquela pergunta muito bem elaborada, mas eu posso também aqui simplesmente mandar, me dê a descrição do cargo do vendedor e ela vai me trazer aí a resposta. Ela vai me trazer pelo menos 5 perguntas para eu colocar naquele meu contexto. Aí eu vou falar, me ajuda a montar o perfil, porque eu não sei usar. Eu não uso IA, não está no meu dia a dia. Então, eu vou falar aqui para ela, me ajuda a montar. E ela começou a montar o perfil que eu quero para um cargo de vendedor. Aí ela vai perguntar, o que você quer vender? É varejo, é atacado, é B2B, é B2C, é serviço? Aí eu tenho uma loja de calçado. Então, eu não estou me preocupando em responder o contexto de forma, o prompt, né? Falando aquele prompt muito bem qualificado. Não, simplesmente eu estou vindo aqui, ó, mostra a loja de calçado para o centro da cidade presencial. E aí ela vai montar para mim o próximo passo conforme aquilo que eu estou conversando. Então, nesse momento, o consultor está armazenando a informação na memória e está me dando o próximo passo. Os nossos consultores, eles sempre ele vai responder e vai me trazer um próximo passo. Tá? Então, isso é muito importante. Ó. Eu pedi calçado popular, montou para mim um perfil de vendedor. Né? Só que eu fiz um ponto aqui que é bem legal. Eu vou pedir, ó, eu quero montar pequeno, metas, eu quero metas individuais e... Espera aí, pessoal, que fiz errado aqui, ó, sem experiência. Montei aqui, ó, eu pedi o cargo primeiro, montou o cargo para mim, só que eu quero que monte para um comércio pequeno, com metas individuais e sem experiência. Só que eu vou fazer uma coisa aqui que eu fiz de propósito, tá? Vocês viram que eu escrevi sem experiência. Então, eu vou deixar primeiro a IA responder, para vocês verem que não é uma pegadinha. Ela vai responder para mim a informação, tá? Ela está respondendo, montou para mim o perfil do cargo, as principais responsabilidades, todo o perfil desse vendedor para minha loja, as competências, soft skills. Só que eu pedi uma pessoa sem experiência, né? E aí acabou de fazer todo o passo, ó, e preencheu todo o processo, os diferenciais, os exemplos de perguntas, dicas do mentor. Então, ela me trouxe todo o contexto de aplicação. Até aqui, legal. Só que se eu quisesse editar a pergunta e colocar com experiência, vocês acham que é possível fazer isso? Na CDLA isso é possível. Eu vou voltar aqui na conversa e vou editar. Ó. Simplesmente eu vou tirar o sem e vou colocar com experiência. Vou salvar. E ela vai refazer aquele último passo
para mim, já montando o perfil de contratação com experiência. Então, você pode, e isso aqui eu fiz aqui agora para vocês, mas se eu voltar daqui uma semana e quiser voltar numa pergunta que eu fiz e pedir para ela refazer, ela vai refazer para mim. Tá? Isso fica armazenado na memória do nosso consultor. Então, pedi para o consultor, olha lá, ele foi e fez o mesmo perfil de contratação, só que agora eu pedi com experiência. Tá? E aí colocou as atribuições, as experiências anterior comprovada lá no vendedor de lojas e montou o processo para mim. Exatamente como estava. Aí eu posso exportar para Excel, posso tirar para Doc, qualquer tipo de documento. Mas eu vou fazer mais uma coisa aqui, ó. Eu vou chamar um consultor e já vou pedir para criar o post, né? Porque hoje a gente cria a vaga e aí tem que publicar nas redes sociais. Nós sempre entramos na questão das redes sociais. Então, eu vou vir aqui agora, vou falar, monta para mim post, eu vou pedir para monta para mim um anúncio, e ela montou para mim o anúncio. Tá? Nesse contexto que vocês estão vendo aqui, ela montou um anúncio para mim para o Facebook, para o LinkedIn, e eu poderia colocar para Instagram, outras redes, jornais, o que eu quiser fazer. Só que eu posso ficar trocando os agentes. Então, eu poderia, por exemplo, chamar um especialista em RH e já montar o modelo de contratação, PJ, CLT. Então, eu posso fazer esse processo a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E ela vai permitir eu conseguir montar vários contextos de aplicação. Aqui eu estou montando agora, eu estou montando um roteiro de entrevista. Por quê? Do mesmo jeito... João, peraí, só um minutinho. Eu acho... Dá para você voltar tudo? Dá. Porque a gente caiu... Tranquilo. O pessoal está comentando aqui, pô, voltou, mas a gente não sabe o que está acontecendo, perdemos o raciocínio, tá certo. O João vai fazer de novo, João. Legal, faço de novo. O João, olha só, o desafio que eu passei para ele, gente, quando a gente caiu aqui, o pessoal está voltando, isso, voltou, está normal, é isso aí. Então, o desafio que eu passei para o João é o seguinte, João, vamos fazer um fluxo inteiro de uma empresa, da contratação, do RH, até a parte financeira, a parte de vendas, análise, vários tipos de análise o João vai fazer aqui ao vivo para vocês. Então, pessoal que não tinha, e depois vai ficar disponível, viu, gente, para quem perdeu. Mas, João, volta então, vou te pedir desculpas, Tranquilo. mas se você puder fazer de novo aí todo o passo a passo, para o pessoal não perder, porque é importante, isso aqui é o core da conversa, isso aqui é o mais importante da história, é isso que o João vai mostrar agora, como gerenciar a sua empresa inteira usando essa ferramenta. Vai lá, João, por favor. E isso é interessante, tá, pessoal? Eu posso conversar com a gente quantas vezes eu quiser. Então, até fazendo uma brincadeira aqui com vocês, eu fui conversando com os agentes várias vezes, vai ter um momento aqui que eu vou até chamar um agente específico e vocês vão ver uma brincadeira que eu vou fazer aqui. Mas eu vou chamar o agente de recrutamento, selecionei ele aqui no buscar, e eu trouxe ele de novo aqui. Então, eu poderia acionar um histórico de conversa, tá? Mas aí vamos fazer de novo para vocês verem. Então, eu vou pedir, me ajude na descrição do cargo de vendedor. E aí a IA vai fazer o quê? Ela vai jogar os 5 passos de perguntas para ela conseguir gerar esse anúncio, esse cargo, essa descrição. Aí eu vou pedir, me ajude a montar o perfil. Ela foi e montou, aí ela vai analisar e vai montar o perfil para mim junto comigo. Só que tem um ponto interessante, eu não estou fazendo prompt, eu simplesmente estou conversando com ela. Eu nunca usei a IA aqui e estou simplesmente conversando com ela de forma aberta. Então, vou vir aqui para ela agora, loja de calçados, tá? Eu estou simplesmente passando a especificação do perfil que eu quero para que seja contratado. Então, só que tem um ponto interessante, eu estou colocando 3 pontos aqui de forma aleatória, ela me pediu 6. Mas, mesmo que eu passe a informação de forma incompleta, ela vai estudar a resposta e vai me dar o próximo passo. Tá? Isso é muito importante, pessoal. A ideia da CDLA é que ela esteja no dia a dia sem atrito, sem que você precise saber usar a IA. Tá? Então, eu pedi para ela aqui, pediu para calçado popular, para o centro empresarial. Ela foi e montou para mim o perfil do vendedor, para calçado popular, e deu as principais atribuições. Só que eu vou pôr uma pequena cereja aí. Então, eu vou pedir para pequeno, com metas individuais e com... Eu estou complementando o perfil, tá, pessoal?
e sem experiência. Vou fazer de novo para vocês verem. Tá? Aí eu estou pedindo aqui, ó, estou pedindo para ela complementar o perfil, mas eu nem falei para ela que eu estou pedindo para complementar o perfil, eu simplesmente estou conversando com ela. E ela vai entender que pelo fato do consultor estar habilitado e ele estar conversando comigo, ela vai entender que eu estou pedindo um complemento de perfil. E ela fez isso, ela está montando para mim o perfil do cargo, o resumo do cargo, as principais responsabilidades. Ela vai escrevendo, tá? Para mim, vai trazendo as competências, soft skill, vai trazer todos esses caras. Só que lembra que eu pedi sem experiência? Aí entra um diferencial nosso que é muito interessante, que aqui a IA ela vai permitir. Eu acabei de responder todo o processo, em qualquer outra IA de mercado, você não conseguiria fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Então, eu fiz sem experiência, fiz errado. Se fosse em qualquer outra IA de mercado, você ia ter que começar a conversar com ela de novo. Mas aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá na pergunta, vou editar ela e vou tirar. Nunca tinha visto isso, viu? Vou tirar o sem experiência e vou colocar com experiência. E ela vai reprogramar a resposta para mim, a partir daquele momento. Então, eu não perco todo o histórico, o diagnóstico, a conversa que eu estou tendo com os consultores, toda a elaboração. Eu consigo seguir daquele ponto da conversa. Tá? Eu consigo, além de chamar o histórico, em qualquer ponto da conversa, eu posso reiniciar aquele diálogo com a IA. E aí ela vai dar uma resposta para mim ali, ó, e ela montou o perfil com a experiência. Na hora que ela montou esse perfil com a experiência, ela vai me trazer ali, ó, só para mostrar para vocês que não é pegadinha, lá, experiência anterior comprovada. E seguiu todos os outros passos. Aí eu vou fazer mais uma coisa, eu vou sair do consultor e vou para um consultor de marketing, porque eu quero postar essa vaga, né? Eu quero publicar essa vaga nas redes. E muitas vezes o que uma empresa tradicional faz? Ela chama o A, o B, o C, faz uma reunião para montar o perfil, depois para montar o anúncio, depois para publicar. E eu estou fazendo tudo isso ao mesmo tempo aqui. Então agora eu pedi para ela, ó, publica no Facebook, Instagram ou no LinkedIn, me ajude a ajustar uma publicação, e ela montou os anúncios, ó, de forma profissional para o meu processo. Tá? Pergunta que todo mundo me faz, João, eu posso editar? Pode. Eu posso copiar isso, eu posso extrair? Você pode extrair a qualquer momento. Você pode, inclusive, chamar outro consultor e eu vou pedir aqui para ela montar para mim um plano de entrevista. Então, assim, eu já fiz o perfil da vaga, eu especifiquei o perfil, eu especifiquei as redes sociais e agora eu vou pedir para montar o roteiro de entrevista, para que o meu RH consiga fazer a entrevista e traga aquele profissional com o perfil que eu quero, desejado. Então, para você ver que eu triangulei aqui 3 consultores na mesma conversa. E esses 3 consultores me deram um conteúdo muito rico em cima do meu processo. Tá? E aí eu consigo, com isso, exportar todas as conversas, consigo exportar tabela, consigo exportar imagem, ou consigo tirar somente aquele conteúdo daquela resposta. Tá? Isso eu consigo copiar, exportar e retirar. Basicamente, é isso. E aí eu passo para você, meu rei. Que legal, gente. Incrível, hein, Vitória? O que você acha que dá para fazer, assim, você que tem muita se especializou nessa área dentro de grandes empresas, o que você acha que um pequeno e médio empreendedor pode fazer com uma ferramenta dessa? Tudo, né? Com mais de 100 especialistas, eu acho que tudo, assim, todas as dores, as principais dores, conseguem ser atendidas. Então, a gente consegue falar de marketing, a gente consegue falar de como você se expõe na imprensa, então você tem todo esse trabalho também. Você tem gestão de RH, você tem contador, você tem fluxo de caixa, precificação. Então, tudo que a gente fala que, de certa forma, permeia o dia a dia de um pequeno e médio empreendedor, a gente consegue trabalhar dentro dessa inteligência artificial. Então, eu acho que essa é a principal vantagem. E, de novo, sem precisar sair, sem precisar dar mais de um contexto. Então, é você chamando os especialistas dentro de uma mesma conversa, em que você já contextualizou, já mostrou a sua dor, em que você não precisou se preocupar em como conversar com essa IA. Então, está tudo muito facilitado. E eu acho que uma grande vantagem também é você, inclusive, ter
mais possibilidade de endereçar dores que eventualmente você não faria, caso você tivesse só com a equipe física, né? Então, a partir do momento que você tem 100 especialistas, você fala, poxa, antes eu não tinha tempo para fazer uma estratégia de marketing, antes eu não tinha tempo de publicar uma vaga pensada dessa forma, era mais por indicação. Agora eu consigo profissionalizar, agora eu consigo expandir a minha maneira de atuação. E qual que é a vantagem disso? Você conseguir ter mais receita, no fim das contas, né? Você conseguir ter mais produtividade. Então, é o que vocês disseram, você consegue multiplicar por 10. Então, você consegue com o mesmo... Que eu acho que é a grande mudança de paradigma, né, de uns tempos para cá. É como é que com a mesma quantidade de recursos você consegue fazer 10 vezes mais, que antes só seria possível contratando mais ou investindo muito mais. Então, não é o caso aqui, e eu acho que isso entrega todo o valor possível. Ô, Vitória, hoje eu aprendi um negócio interessante sobre essa ferramenta. Ela é capaz de fazer um planejamento da empresa. Então, você pode entrar e falar, poxa, quero fazer o meu planejamento anual, que é uma dificuldade. A maioria dos negócios não tem planejamento, não tem uma estratégia. Ele vai te ajudar a entender, fazer análise de SWOT, né, que são forças e fraquezas, entender quem são seus concorrentes, e ele vai te guiando. Não é algo que você precisa guiar. Diferente de uma solução aberta de inteligência artificial, onde você tem que fazer o prompt. E aí, Márcia, você que perguntou o que é prompt, a Vitória vai te explicar o que é um prompt, Vitória, porque o pessoal tem dúvida, o que é isso que está falando de prompt e por que o prompt faz diferença, né? E por que nessa ferramenta a gente está resolvendo esse problema do prompt. Legal. Márcia, eu vou te explicar de uma maneira muito simples, que eu tenho certeza que você vai entender de primeira. Vamos imaginar, todos nós aqui falamos português, mas quando a gente vai falar com um surfista ou com um skatista, tem a maneira de falar, as gírias, uma forma muito específica de falar. Quando você está falando com a inteligência artificial, você precisa falar a língua dela. Então, é claro que vai ser o português, mas de que forma, com qual linguagem, com qual gíria? Isso é o prompt, a maneira como você estrutura a forma de conversar para você garantir que todas as informações necessárias estejam ali naquele contexto para que ela te traga uma resposta rica. E isso é muitas vezes complicadíssimo, por isso que existem hoje, inclusive, engenheiros de prompt. Porque para você construir todo esse racional de mensagem de forma completa, para você passar todas as informações para virem respostas ricas, isso exige muita experiência, exige tempo, exige uma dedicação que nós, empreendedores, donos de negócio no dia a dia, não temos e não precisamos ter. E é por isso que a CDLA, ela traz toda essa facilidade. Então, ela tira essa necessidade de você falar o promptez, de você ser fluente nessa língua, e ela te coloca de uma forma que você fala como você falaria com qualquer outra pessoa. Muito legal. Hugo César tem uma pergunta que é: qual a diferença de usar o chat GPT com os próprios GPTs lá dentro? E aí eu vou pedir para o nosso especialista aqui, até, o João, mostrar na prática o que dá para fazer aqui. E, gente, assim, não é que o que a gente está trazendo não é possível ser feito um chat GPT. O ponto é, você vai gastar muito tempo para criar os 100 especialistas que a gente criou, com todas as perguntas, com todos os prompts montados. Agora, dá para fazer, se tiver tempo, pudesse dedicar a isso, né, Gasta? Dá para fazer um pouco do que a gente está trazendo aqui, mas nós estamos montando, lembrem-se, nós estamos montando isso junto, né, esse produto foi montado junto com a CNDL, que está por trás do varejo brasileiro há muitos anos. Então, nós trouxemos muito conhecimento do varejo. Mas o João vai mostrar, Hugo César, para você, na prática, o que dá para fazer aqui. Ó. Excelente ponto. Até fazendo uma analogia, o GPT, você vai ter que literalmente ensinar e programar. Aqui você tem mais de 100 agentes falando a língua do varejo, sem alucinar. Então, esse é um dos pontos mais importantes que eu vou mostrar na prática. Eu vou fazer uma coisa que todo mundo tem problema na questão de venda, que é analisar o CRM, né, ou o funil. E realmente colocar no funil e trabalhar o funil para conseguir vender mais. Então, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou chamar uma base minha de clientes, né, do meu CRM, e eu vou jogar essa base aqui na IA, e eu chamei um especialista de marketing e relacionamento.
que é um cara focado já, é uma IA focada para ela me dar resultado. Então eu vou pedir para ela, me segmenta os clientes como se eu estivesse conversando, tá? Então isso é uma coisa muito comum numa reunião comercial. Ó, vamos ver qual é o top 10, quais são os clientes melhores para eu vender. Então, ó, você vê aqui, o que a nossa IA fez aqui agora, o nosso consultor? Ela leu, tá? 100 clientes, segmentou, estruturou e me trouxe 5 perguntas. O que você quer analisar? Aí eu vou vir aqui e vou colocar, ó, eu quero vender mais. Simples assim. Estou falando como um gerente de vendas comercial, que nunca usou IA, tá? E aí eu joguei o meu funil e falei, ó, quero vender mais. Então você quer vender o quê? Aí ela vai jogar, ó, a sua meta, a sua estratégia atual, o que você deseja? Produtos, canais, oportunidades de momento, o que você quer fazer? Ah, aí eu vou vir aqui agora e simplesmente eu vou chamar, tá? Vou colocar aqui só um minutinho, pessoal. Vou fazer aqui, ó. As oportunidades de vendas. Eu simplesmente segmentei como ela colocou para mim ali, eu falei, eu quero ver. Então eu quero as oportunidades para eu converter o meu funil rapidamente. Isso é uma coisa muito comum hoje no gerente de vendas. Então ele vai lá, ele vai pedir aquela informação e ele quer vender mais. Ele quer simplesmente chegar com o time e falar, ó, eu quero pegar as 10 ou 15 oportunidades melhores que eu tenho para eu colocar no meu funil e para realmente segmentar o meu processo para virar a venda. Então ela colocou ó, segmento por oportunidade, clientes VIPs, alto valor e frequência, clientes em recuperação ou quase inativos. Ela está analisando o contexto todo com base no que eu estou conversando com ela aqui, tá? Então, é simplesmente, ó, ela me deu clientes novos em potencial e ela colocou ali, ó, a Amanda Luz, ela tem uma venda e está com status ativo. Então, ela já jogou 2 ali para mim, que são clientes novos que eu posso vender rapidamente. Então, me dá os 10 principais para eu vender mais com maior ticket. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ao invés de eu pegar aquele funil, que eu ia ter que trabalhar aquele funil, e trabalhar ele, muitas vezes perder 1 semana, 2, 3 semanas para filtrar esse funil, jogar na base para eu conseguir tirar o meu top, né, ali para eu conseguir vender, eu acabei de pedir isso para a IA. E ela simplesmente fez isso segmentando, analisando, tá, filtrando e me dando o processo. Então, ó, me dá a previsão de recompra. Eu ainda vou pedir para ela prever aquilo que todo mundo fala numa IA, que é fazer a previsão de futuro. Ela está fazendo isso para nós aqui agora, na prática, real. Então, eu estou pedindo para ela já prever a recompra. Ela está montando a previsão de recompra, colocando ali todos os itens que eu tenho, né? Óbvio, as variações, contextualizando para o meu negócio, e vai trazer as opções aqui para mim para baixo. E vai falar, ó, contextualiza isso. Eu quero uma recompra de 90, 30, 60 dias, sim. Aí eu simplesmente coloquei conforme a pergunta que ela colocou para mim. Ó. Ela vai jogar e ela vai gerar uma tabela ainda, com toda essa opção contextualizada do top 10, com todos os clientes segmentados, para que eu consiga trabalhar o funil e vender e ser mais assertivo. Tá? Ó, fiz isso, ó, vocês estão vendo ali, pessoal? Ó, ela trouxe aqui a previsão de recompra, as referências que ela usou, e ainda me trouxe a tabela. Ó, e ela ainda me trouxe um emoji falando, ó, esse tem grande chance de vender, esse tem uma chance menor de vender. Tá? Ela ainda me trouxe aqui embaixo essas opções e um resumo executivo para eu defender o meu funil. Né? Porque simplesmente eu estou tratando de forma comercial. Então, eu vou sentar e vou repassar isso para o meu time. Então, eu já tenho todos os passos para eu trabalhar isso com o meu time. Isso que vocês viram é um método que eu posso fazer. Eu posso fazer N métodos. Eu posso pedir para segmentar por ticket maior. Eu posso pedir para segmentar por cliente. Eu posso pedir por região, por processo, por recompra, por frequência de compra. Simplesmente eu vou conversar com o consultor e ele vai me trazer essa informação do jeito que eu quiser na ponta. Ô João, tem um ponto interessante, eu estou vendo as conversas aqui, o pessoal no chat, está muito legal, viu gente? Continua aí colocando os pontos e perguntas. E tem uma pergunta que é, né, sobre a diferenciação, que está recorrente aqui,
Então, tem um ponto que eu queria que você trouxesse, que é o lado da privacidade dos dados. Porque a gente está falando aqui de uma IA que ela é feita para as empresas. Então, quer dizer, feito para você jogar o seu balanço, é feito para você jogar a sua base de clientes. E como é que é o diferencial dessa tecnologia da CDLA com outras, né, que estão aí no mercado? Você conhece todas, eu sei que você é o expert em várias, né? Qualquer uma, gente, qualquer tipo de inteligência artificial que exista, o João já tem instalado na máquina dele ou está usando. Mas fala aí, João, um pouquinho. O principal diferencial, pessoal, é a privacidade na informação. Então, assim, aquilo que você colocou, a informação que você inseriu, ela é sua. Ela não fica pública para consulta e nem para treinamento da IA. O chat é totalmente criptografado. Então, a informação que o teu usuário conversou com a CDLA é teu, é exclusivo. Essa informação não vai ser cruzada e nem vai ser usada para fazer o treinamento da IA, ou o RAG, como todo mundo conhece aí no mundo de IA, né, para ensinar a IA e ela aprender o processo. Então, isso é teu, é 100% exclusivo. Isso é importantíssimo, tá? Gente. Para qualquer IA corporativa, isso é chave, viu? E a maioria das coisas que às vezes você está usando aí no seu dia a dia, ele está jogando esses dados de volta para a rede. Mas aí, Vitória, eu queria saber um ponto aqui que é sobre, que foi uma pergunta, quais áreas hoje tem já os assistentes aqui, né, de inteligência artificial? Dá um overview assim, de que áreas hoje quem está nos ouvindo aqui já pode usar esse tipo de tecnologia dentro da empresa. Legal. Bom, temos financeiro, então, desde precificação a fluxo de caixa, temos marketing, a gente tem PR, ou seja, relacionamento com imprensa, temos marketing, eu já falei, temos venda, então estratégia comercial, temos contabilidade, temos jurídico, é importantíssimo, hein? RH. Gente, deixa eu voltar a câmera em mim aqui, jurídico é um problemão, viu? Porque tem muita gente usando o jurídico e outras aplicações aí e às vezes alucina e traz coisas que não são corretas, e quando vai para a mão do juiz, o juiz está voltando, inclusive, punindo o advogado por estar usando de maneira incorreta. Ele às vezes cria, né, outras aplicações criam jurisprudências que não existem. Então, a nossa IA aqui, ela é montada com base em documentos, Sim. né, e sem materiais, risco de alucinação, né? Sem risco de alucinação. E eu acho que, gente, eu queria aproveitar e voltar só um pouquinho, rapidamente, nesse ponto da diferenciação, que eu acho que foi recorrente nos comentários, para fazer só um pequeno comentário aqui. Por mais que seja possível a pessoa treinar, né, criar os próprios GPTs e treinar, eu muito sinceramente não vejo isso na prática acontecendo, porque uma coisa é você criar, outra coisa é você treinar com base de dados relevante a ponto daquilo se tornar uma ferramenta robusta para você usar no dia a dia. Então, o que tem aqui é uma ferramenta com muito dado por trás, né? Com muita robustez. E é exatamente isso que permite que as respostas venham tão calibradas para as suas necessidades. Então, é claro que em qualquer momento pode criar um GPT, mas o que vai trazer a robustez vai ser justamente a base de dados. E para você ter uma base de dados robusta o suficiente, dificilmente você teria isso só com a sua operação também. Então, enfim, exigiria um esforço que eu acho que eventualmente se tornaria quase que impossível essa execução na proporção que a gente está falando. Muito bom, muito bom. Inclusive, Vitória, as pessoas estão te elogiando muito aqui. Você fala simples e consegue traduzir coisas complexas de maneira muito simples. Né? Você pensa simples. Vou fazer o jabá do meu livro aqui. Ô, João, conta um pouquinho para a gente de uma dificuldade que existe muito, né, nas empresas, que é a dificuldade da gestão financeira. Tem gente, inclusive, perguntando aqui também de gestão de estoque, se tem. E até tem uma pergunta que eu queria te fazer, se dá para fazer gráfico aí. Essa parte gráfica também, por exemplo, criar um anúncio para o Instagram, alguma coisa. Dá para criar nessa ferramenta também? Dá sim. Nós temos toda a camada de geração de imagem. Eu deixei uma pincelada para o final, né, pessoal? E aí vocês vão ver ali, eu gerei algumas imagens.
mas isso é tudo que a gente soltou agora no lançamento. Nós estamos preparando um roadmap de até soltar a geração de vídeo na plataforma. Isso é legal, que inclusive é um hobby seu, eu sei que você é um fazedor de vídeos aí, mas vamos lá, João, desce um pouquinho para quem quer olhar a parte financeira do negócio, que eu sei que é um pepino, muita gente não tem, né, muito controle do caixa, não sabe às vezes analisar com profundidade uma DRE. Conta um pouquinho de como é que essa ferramenta pode nos ajudar. Bom, eu vou mostrar para vocês então um pouquinho, pessoal, vou pilotar aqui. Eu vou fazer agora uma coisa que todo empreendedor tem medo de fazer no seu dia a dia e às vezes não tem, e tem vergonha muitas vezes de fazer, que é analisar o DRE, né? Então, simplesmente eu vou chamar um especialista, de fluxo caixa, o DRE, tá? E eu vou pedir análise, né? Vou olhar, vou ver se eu estou no azul, no vermelho, se a minha empresa está pré-falência, né? Estou fazendo a brincadeira aqui, mas assim, às vezes você fica com vergonha como empreendedor de mostrar isso no dia a dia e discutir as premissas da tua empresa. Então, simplesmente eu vou chamar aqui o DRE, anexei o documento, posso anexar mais de um documento, tá, pessoal? E vou pedir aqui, ó, analise o DRE. De forma simples, sem prompt, sem pergunta, eu chamei o consultor e vou pedir para analisar meu DRE puramente. E aí o consultor vai fazer o quê? Com todas as premissas de leis, normas, processos, acabou de analisar meu DRE, me trouxe o resumo dos principais números, né? A minha receita operacional, minhas despesas, meus pontos positivos, ó. Eu tenho mais ou menos 16,7% de dedução relevante no meu DRE, tá aí meus pontos de atenção, ó. Ele citou 3 pontos de atenção e o resumo dos indicadores, e ainda me deu uma recomendação, simplesmente pedindo, ó, só analisa meu DRE. Aí eu vou pedir, ó, quais os principais pontos que devo me preocupar. Fiz uma pergunta da forma mais simples e objetiva. E o que a IA vai fazer? Como o consultor é especialista nisso, ele já vai colocar aqui, ó, as minhas despesas operacionais estão altas, tá? Minha despesa administrativa está muito alta e o meu resultado financeiro está negativo. Então, ainda me trouxe aqui o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ajustar a carga tributária e tenho que trabalhar o custo das mercadorias vendidas. Ou seja, eu tenho que precificar melhor, que foi o nosso primeiro tema. Então, se eu fizer isso, eu consigo trazer um resultado melhor e otimizar. Aí eu vou pedir aqui, ó, me ajuda a otimizar os resultados para ter mais lucro. Tá? Nisso, o que a IA vai fazer? Ela vai pegar todo o contexto e vai me trazer uma resposta otimizando que aquilo que nós temos no objetivo, que é vender e otimizar a receita e trazer lucro. Só que, olha que interessante, isso é uma conversa, uma análise, que todos os empreendedores sabem disso, que você levaria, às vezes, meses, semanas, para conseguir fazer todo esse diagnóstico e analisar o teu negócio. E isso você está simplesmente fazendo com a IA, conversando com ela de forma bem privada, em cima do seu negócio. Tá? Muito legal, hein, João? É isso. Não, João, e mais, hein? Eu que já tive na minha empresa consultoria para ajudar, consultoria de gestão. Muitos de vocês aí que estão nos vendo, né, tem consultoria. Você tem um consultor treinado, gente, por trás ali com técnicas de consultoria dos grandes players do mercado, né, e podendo utilizar isso sem limite, tá? 24 horas por dia. Tem uma dúvida ali, João? Se dá para usar PDF, Excel, que tipo de arquivo dá para subir? Dá para subir DOC, TXT, o que é? Qualquer tipo de arquivo, Excel, PDF, CSV, DocX, qualquer tipo de arquivo você consegue rodar na IA, e hoje ela não tem um fator limitante para extensão, então eu consigo também rodar arquivos com outras extensões até os mais antigos aí, tá? Se ela der algum erro, ela vai te sinalizar na tela, para você mudar a extensão ou o nome do arquivo. Ô João, e outra dúvida que eu vi que surgiu aqui é sobre limite. Tem limite? Não tem? Como é que funciona? Excelente pergunta. Assim, olhando para a aplicação hoje, nós não limitamos o seu uso. Nós não colocamos crédito para você conseguir utilizar. Você pode usar a plataforma de forma ilimitada, principalmente a conversa com os 100 agentes, com os 100 consultores. Os consultores estão livres para ser usados 24 horas por dia
7 dias na semana. Que legal. Não, impressionante. 100 consultores, gente. Aí alguém perguntou aqui, e tributário tem? Tem, né, Vitória? Tem marketing, tem a parte gráfica, tem e tudo mais. Tem gente perguntando, Vitória, sobre integrações, né? Integração com o WhatsApp, integração com o CRM. Como é que funciona o CDLA Pro, que é a versão, né, que está acima dessa aí? Eu acho que eu vou passar essa pergunta para o nosso especialista, para o João, que eu acho que ele vai responder melhor que eu. O CDLA Pro pode resolver esse problema de integração para aquela empresa que já está num nível acima, a gente sabe que tem, né, gente que está começando agora na inteligência artificial, mas que muitas empresas vão querer já algo muito mais integrado, né, nas suas soluções. A CDLA Pro, ela funciona de duas formas. Você pode, ela é um pouco diferente, ela é a versão premium da CDLA que vocês estão vendo aqui, mas eu consigo conectar número de WhatsApp e eu consigo também criar o meu consultor, o meu agente. Então eu posso especificar ele, eu posso criar ele e eu posso colocar ele no meu processo. Além dessas duas diferenças que tem em relação à CDLA, tem mais uma que é a parte mais importante. Aí, na CDLA Pro, ela pode entrar no teu processo. Ela pode se conectar no teu funil de vendas, ela pode se conectar na tua proposta, ela pode fazer o follow-up, ela pode virar o SDR, ela pode auxiliar a empresa no uso do dia a dia e na gestão. Ela literalmente vai virar a tua IA do teu negócio, com o teu nome ou com o nome da tua marca. Ô João, agora deixa eu falar um negócio aqui que é importante. As 30 primeiras pessoas, vai aparecer um QR Code aí, 30 primeiras pessoas que comprarem a CDLA hoje, tô igual naquelas propagandas de programa à tarde na televisão. Quem comprar hoje, as 30 primeiras vão ganhar livros autografados. Nós 3 somos autores de livros, vão ganhar os nossos livros autografados. 30 livros, então, para 30 pessoas. Eu tenho certeza, isso aqui, gente, é o que aí tá a fotinha do livro aí, é que os americanos chamam de no-brainer. Você não precisa pensar, é algo que é o valor de uma aplicação genérica e você vai ter algo de altíssimo nível, focado, entendendo o seu negócio, e ele aprende, cada vez mais ele aprende com o seu negócio. Mas vamos lá, João, porque o nosso tempo está corrido aqui. Fala um pouquinho sobre a parte que interessa para muita gente, que é vendas. Como é que eu faço vendas consultivas? Meu negócio, por exemplo, o seu negócio, são negócios de vendas B2B, consultivas. Eu que tenho vendedores aqui, inclusive hoje, Samuel, Raquel, Everton, que estão com medo. Será que a IA vai tirar o emprego deles? Então mostra um pouquinho de que o CDLA pode fazer. Bom, eu vou mostrar mais uma vez para vocês aqui e eu vou montar um script de venda, tá? E aí, para trazer um exemplo aí do dia a dia, eu vou pegar simplesmente um consultor de venda, eu vou pegar um especialista em venda consultiva, né, que é uma venda um pouco mais difícil, né? Pode ser uma venda de software, uma venda de projeto, produto, mas eu vou chamar esse consultor. Vocês podem ver que a gente tem N consultores comerciais, então eu fiz um pequeno filtro ali para vocês olharem todos eles aí que a gente tem. E assim, sim, pessoal, isso é só uma novidade, nós podemos subir muito mais consultores, tá? Então, nesse processo aqui, ó, eu posso chamar qualquer consultor que eu quiser trabalhar aqui, mas eu vou tentar vender um carro usado, seminovo, uma loja de veículo. Desafio, então, hein? É um desafio diferente, né? E não é uma venda muito fácil, né? Então eu vou chamar aqui um consultor de vendas consultivas e vou falar, me ajuda a criar um roteiro ou script. Eu vou montar um script de venda, né, pessoal? Aí vai me perguntar, logicamente, qual é o produto que eu vou vender. Eu gosto de trazer dessa forma para vocês verem que o consultor vai te ajudar a vender. Então, ele não vai te trazer uma resposta genérica, nem alucinar. Então, eu vou pedir aqui, ó, venda de carro. E aí, ela vai montar, obviamente, para mim. Só chamar aqui, ó, venda de carro semi-novo. Vai montar para mim. E ainda vai me devolver algumas perguntas. Ó. Mas é loja física, é WhatsApp, é rede social, é público, é consulta física? Como que a gente vai fazer isso? Ó, então vou chamar aqui, ó, ambos. Eu quero para venda física, consumidor final,
e vou jogar na tela. Aqui ela já vai montar aquele script que eu pedi, né? Já dando as principais objeções. Ó. Esse é um ponto interessante. Vender um produto seminovo requer resiliência, né? Então você vai enfrentar objeções. Aí eu vou pedir para montar preços e condições do veículo. Eu estou simplesmente colocando aqui um ponto de raciocínio porque pode ser uma objeção. E ela perguntou isso para mim ali em cima. Vou trazer aqui para vocês. Ó. E trouxe aqui, ó, minha objeção, tá? O script de venda com estrutura, abordagem, descoberta, apresentação, superação de objeções e fechamento, tá? Já colocou as principais perguntas consultivas que eu vou fazer para eu conseguir vender o veículo. Eu que não sou especialista em venda de carro, mas eu coloco aqui o processo, ela me trouxe todos os pontos. Então, simplesmente, se eu estudar esse script, vai me garantir o sucesso dessa venda, né? Até o fechamento. Então, ó, logicamente que para sugerir, aqui ela está sugerindo um test drive, né? Um veículo seminovo normal, natural, para ver a qualidade, levar um mecânico, alguns alertas específicos, né? Evitar falar de preço ó, logo na abordagem, e primeiro agregar o valor, né? Sempre uma venda consultiva é isso, né? E aí mostrou ainda a fundamentação metodológica. Ainda vou pedir aqui, ó, cite 10 objeções sobre a venda. Ou seja, eu posso enfrentar, esse carro está ruim, está feio, a lataria está estragada, então vamos ver o que vai me trazer de objeção sobre a venda consultiva. Isso que vocês estão vendo, pessoal, é uma pincelada. Eu posso literalmente montar um script de venda, eu posso montar uma apresentação de venda e até montar o anúncio de venda. Eu posso trocar o consultor e pedir um anúncio, tá? Só que eu montei as 10 objeções, ó, porque eu posso treinar o meu time de vendedores para vender o veículo enfrentando essas 10 objeções que seriam essas personas e o que eles vão me perguntar aí lá na ponta, tá? Ó, não tenho valor de entrada suficiente, o meu carro na troca vale mais que o avaliado, e aí você vai rebatendo todos os pontos. O mais interessante é que nós falamos todo esse script de venda sem falar o valor, sem falar o preço do produto, e sim vendendo o valor e a qualidade da entrega do veículo, tá? É basicamente... E eu vi que ele usa o método Spin Selling, que é um método, eu paguei caro para estudar esse trem, agora está aí disponível, né? É um método super... muito usado, nas empresas, principalmente de vendas mais complexas. Vitória, conta pra gente o seguinte, tem dúvida aqui sobre qualquer tipo de negócio pode usar essa tecnologia do CDLA? Tá aqui, a minha professora de Pilates está aqui, ela já usa, porque eu já vou convencendo a turma. Meu pai, médico, já usa. Conta aí um pouquinho, o que você acha que né, que tipo de negócio que vai se beneficiar desse tipo de tecnologia? Pessoal, hoje qualquer tipo de negócio vai se beneficiar desse tipo de tecnologia. Resgatando um pouco do que eu falei no começo, eu acho que estamos no momento de democratização da inteligência artificial e hoje precisamos usar inteligência artificial. Tem muita gente que tem medo de usar e fala, vou compartilhar meus dados. A gente estava até hoje mais cedo tendo uma conversa super interessante aqui nos bastidores de que a inteligência artificial já usa os nossos dados. Então, hoje a TV, o roteador, coisas inimagináveis já utilizam nossos dados. Então, na verdade, quando a gente se abstém de utilizar a inteligência artificial, o que a gente está fazendo é não aproveitando essa enorme possibilidade, porque os nossos dados já estão aí. Então, quando você acessa o Netflix, as suas preferências elas já vêm por inteligência artificial, as sugestões de anúncio que você se depara na internet, e, enfim, por aí vai. Então, muita sugestão, muita precisão de navegação e de experiência vem do uso dos seus dados. Então, de maneira muito pragmática, devo usar? Devo. Para que tipo de negócio vai ser vantajoso? Todos os tipos de negócio. Teste. Porque hoje o que exige é coragem de dar o primeiro passo e de testar e de ver como, de fato,
essa ferramenta ela muda a produtividade e o resultado do seu negócio. Agora eu queria fazer um comentário sobre essa questão de vendas, que eu acho que traz um medo também de muita gente, né? Será que vai me substituir? Eu vou perder meu emprego? E eu acho que o principal ponto inclusive desse script, dessa automação, dessa explanação que a gente viu, foi justamente o fato de capacitação. Como é que a gente capacita a nossa força de vendas sem a gente precisar se dedicar, de fato, treiná-la? E aí eu trago até uma experiência pessoal no começo da minha carreira, como estagiária ainda, eu fui para um desafio e a empresa na época me falou assim, olha, para você ser contratada, você em uma semana precisa vender um software de tecnologia, eu nunca tinha vendido nada, eu super inexperiente. E na época, os principais executivos da empresa se dedicavam, no final do expediente, a escutar o meu pitch de vendas e a me treinar, e né, todo mundo que estava naquela situação. E aí eu penso, se naquela época existisse esse tipo de facilidade, né, o quanto aquela empresa não teria incrementado de produtividade, pensando que os principais executivos estavam pelo menos 2 horas do dia treinando estagiários. Então, é uma coisa impensável no mundo de hoje que a gente consegue facilmente driblar. Ô Vitória, você trouxe um ponto importante, né? Essa plataforma foi pensada para que você leve também para o seu time. Não é uma plataforma só para o dono da empresa, só para o diretor, só para o gerente, são para as áreas operacionais da empresa. Então, às vezes, quem está lá no caixa, às vezes quem é o analista de marketing, porque o que ela faz? Ela pega o cara que às vezes é mais jovem ou mais inexperiente e leva ele para um nível diferente, ele leva para um nível mais sênior. Ele empodera as pessoas, que é muito do que a Vitória está trazendo. Tira uma dúvida aqui que chegou da Compra Certa. Tem geração de conteúdo para e-commerce também? Temos sim. Nós temos vários agentes para venda digital, e-commerce e diversos tipos de venda online. Então, desde o especialista comercial, jurídico, para e-commerce, para venda online. O ROI disso aí, o retorno sobre esse investimento é impressionante. Porque você vai gastar aí, investir R$119, é isso? Sim. E você vai ter um advogado por sua conta, você vai ter um tributarista, um contador, né? Lógico, você não substitui o contador, mas ele vai te ajudar a entender. Por exemplo, teve gente que fez pergunta aqui, João, sobre o MEI. Ele ajuda para quem é MEI e tem dúvidas, ele ajuda, por exemplo, nessa questão da nova reforma tributária que está acontecendo aí, isso tudo vai ser atualizado? Sim. Eu vou até pegar um gancho com a CNDL e com as CDLs. Nós fizemos um trabalho voltado para o varejo. Então, a IA é construída pro varejo, para o varejo. Então, ela vai olhar as leis, as normas, as regulações, e ela está sempre conectada na web para saber o que está acontecendo no último momento, de novo. E essa parte de tributação é importantíssima para o varejo, né? Porque dependendo do que você vende, cada um tributo e tal, e você tem alguém ali que vai te ajudar a entender qual imposto você tem que pagar, só isso aí, gente, já paga tudo. Deixa eu ver aqui, a Zaine está fazendo uma pergunta, se essa IA é só para empresas e negócios ou pode fazer outros tipos de perguntas, como assuntos profissionais. Inclusive, muita gente quer fazer terapia com essa IA. Dá ou não? Dá. A IA, ela é um agente para a empresa, obviamente que para o varejo, mas se eu conversar com ela de forma pessoal, que foi o que eu fiz aqui, pessoal, eu quis conversar com ela vai conversar comigo como uma pessoa. Ô João, natural. mas isso é importante, porque nós somos empreendedores e a vida do empreendedor às vezes é muito solitária, né? Você tem alguém para poder discutir uma estratégia, um planejamento, ou até dores e angústias, que às vezes o que você falou, às vezes a pessoa não tem com quem falar ou tem vergonha de conversar. A IA, essa IA aqui, o CDLA, ela é preparada para isso. João, tem mais alguma surpresa aí pra gente fechar ou não? Só tem um fechamento aqui, onde... Últimos pedidos, viu, gente? Tá bombando o negócio do livro aí, né? O pessoal tá... É lógico, gente, não perca essa oportunidade, porque ela é única, ela é a oportunidade de usar uma ferramenta dessa e levar seu negócio para um outro lugar, entra antes de todo mundo. Seja aquele primeiro entrante, aquele que testa, que experimenta. Os inovadores são esses, os que não têm medo de experimentar, gente. E eu tenho certeza que vocês vão se encantar e usar essa ferramenta como
parceiro do seu dia a dia, você e seu time. Mas vamos lá, João, para gente fechar. Para fechar, só para vocês verem, assim, o pessoal pergunta, João, roda no celular, roda no dispositivo? Sim, está aqui um exemplo na tela. Esse exemplo aqui eu não vou fazer nada com ele, simplesmente eu estou só mostrando para vocês. Mas ela roda com o aplicativo, o web aplicativo, e eu posso criar imagens, e você pode gerar a imagem que você quiser sobre o seu negócio, inclusive no meio das conversas que a gente teve, em cima de todo esse contexto. Na real está o QR Code para todos acessarem, mas você pode acessar cdlia.com.br e simplesmente revolucionar aí o uso no dia a dia, no seu processo, para revolucionar o varejo. Isso aí foi feito por IA, João? Esse foi feito por IA. Esse cara aí? Foi feito por IA. A gente fez 100% por IA, por varejo, mostrando o dia a dia do varejo. E a frase que a gente tem aí, a inteligência artificial não vai ficar com os seus clientes. Quem vai ficar é quem já entendeu como usá-la. Gente, por R$ 119 você vai ter uma tecnologia de ponta focada no seu negócio para resolver os seus problemas e mais, atualizada constantemente. A cada uma semana nós temos um time lá em Campinas que está trabalhando intensamente para lançar novas funcionalidades, inclusive essa que o João trouxe aí, um spoiler, né, de vídeo, geração de vídeo e outras coisas. A gente está o tempo inteiro buscando o que gera valor para os clientes na ponta, para os associados, para os CDLs também. Vitória, para a gente fechar, você traz aí de fechamento dessa conversa tão legal que a gente teve. Olha, eu acho que pessoal, explorem, utilizem, não fiquem com medo. Não, esse é o momento da gente dar o primeiro passo. A gente tem que ser proativo. E aqui, essa oferta que a gente está fazendo para vocês, traz inclusive os livros para as primeiras pessoas que se propuserem a de fato comprar, embarcar nessa jornada. Por quê? Não é simplesmente um presente, é uma alavanca para vocês. A gente está entendendo que é um momento de entregar tudo que a gente tem de insumo para que vocês possam dar esse primeiro passo confortáveis, com nossas obras, para vocês entenderem o momento de inteligência artificial que a gente está vivendo. E mais do que isso, ter uma ferramenta treinada com as suas dores. É um passo importantíssimo para que você se mantenha competitivo. Então, eu acho que essa frase de fechamento que o João trouxe foi importantíssima. A inteligência artificial, e eu digo isso porque eu escuto falar de inteligência artificial 24 horas do meu dia, e realmente o que os maiores especialistas dizem é: a inteligência artificial vai roubar o seu emprego? Não. A inteligência artificial vai tomar o seu lugar? Não. Mas a inteligência artificial ela precisa ser associada a um trabalho humano que entenda o potencial dessa ferramenta e que dê espaço para ela, porque se você não fizer, o seu concorrente certamente o fará, e aí sim é quando você perde espaço. Então você não perde espaço para IA, você perde espaço para quem sabe usar a inteligência artificial. Então fica aí a minha mensagem, o meu apelo para que vocês sintam-se à vontade de dar esse primeiro passo, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Às vezes tem gente, Vitória, que chega para mim e fala assim: Gustavo, mas eu tenho mais idade, né? Eu não sei mexer com tecnologia. Eu falo: mas você já entrou no WhatsApp? Já usei, uso direto. Instagram você usa? Uso. Tem Facebook? Tenho. Mas isso aí é tecnologia, o Wave, E vocês vão ver que o CDLA é isso, é simples, é uma pergunta, é um bate-papo, você conversa como se você estivesse conversando com um especialista ali do seu lado, com o seu jeito, com o seu sotaque, igual o meu sotaque lá de Araguari, no Triângulo Mineiro. Aqui, ó, nosso querido Ivonei, que está aqui. O Ivonei foi um dos que fez esse projeto acontecer lá no Rio Grande do Sul, e está, né, parte responsável aí, está nos acompanhando. Um abraço para você, Ivonei. Meu querido João Galdino, como é que a gente, né, que você tem para fechar esse bate-papo aí? O que eu costumo dizer, pessoal, eu trabalho com IA há 12 anos. A inteligência artificial, ela não é uma ondinha, ela não é um hype. Ela literalmente vai mudar a nossa sociedade nos próximos 10 anos, 100 anos. Então, usar IA, perca o medo de usar IA. IA é como conversar com uma pessoa. Então, você vai conversar ali e ela vai pegar os seus 3 jeitos. A inteligência artificial vem para potencializar o seu negócio, o seu trabalho. Por mais que você trabalhe num negócio que não usa IA, que é um negócio totalmente diferente, negócio de confecção de roupas, qualquer processo, a IA vai vir
para realmente potencializar o teu negócio. Quantas vezes eu, como empreendedor, eu tinha dificuldade de pedir para avaliar um contrato, avaliar um descritivo, uma proposta, e a IA vem para te ajudar, para te potencializar. No momento que você precisa, ela vai te trazer o resultado. Então, a IA não é um hype, a IA é realmente um maremoto que está chegando, e você tem que pegar e realmente pegar o barquinho e surfar essa onda. Porque se você não surfar essa onda, outro empreendedor vai surfar. É isso. Ô, João, tem um sócio meu, viu, Vitória? Que ele dizia assim, sorte é oportunidade mais competência. Você está tendo a oportunidade, por R$ 119, de mudar a sua vida, mudar o seu negócio, e aí, lá na frente, vão dizer que foi sorte. Mas ele teve sorte, ele começou a usar IA lá atrás. Não, aproveita essa oportunidade, começa agora. Não perca, hein, gente? Já entra aí direto no link, não deixa para amanhã, não deixa para semana que vem. Começa agora. Amanhã mesmo você já está usando, já está levando essa tecnologia para toda a sua empresa, para os seus funcionários também. Você vai ver o nível de produtividade. Então, queria também, para a gente fechar aqui, agradecer o presidente Marcelo do CDL-BH, que é, né, um apoiador desse projeto, presidente do CNDL, José César, que também é um querido nosso aqui, que é o sponsor no Brasil inteiro, fazendo esse projeto chegar no Brasil inteiro, porque esse projeto tem um propósito muito grande, que é transformar a vida de cada um, elevar, empoderar cada um de vocês para usar a tecnologia de ponta que o CDLA está trazendo. Tá bom? Boa noite para todo mundo e até uma próxima.